Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: se Cristo não tivesse ressuscitado, nada teríamos para anunciar e vocês nada teriam para crer. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E esse é o motivo da nossa fé, esse é o motivo do nosso culto, o motivo de estarmos aqui. E o próprio Jesus falou em Apocalipse 1,18: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Nós celebramos este culto em nome do Pai, que nos criou e deseja que ouçamos a sua palavra, em nome do Filho Jesus Cristo, que se entregou para salvar-nos e ressuscitou, em nome do Espírito Santo, que nos dá o entendimento da palavra e nos faz crer nela e no seu Filho. Vamos nessa hora ficar em pé. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 67. Nós vamos adorar a Deus nessa hora, a uma só voz, entoando juntos esse salmo. Ele é bem curtinho, está sendo projetado, se a sua tradução for um pouco diferente, para que a gente possa ler juntos, né, numa só voz. Então, vamos todos juntos? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem a gente, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Pai, nessa hora nós te adoramos, ó Deus, porque sim, é gracioso para conosco. O Senhor tem nos abençoado com salvação, com paz, com graça e com amor, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, porque não há outro semelhante a Ti. Não há outro para o qual nós possamos dirigir a nossa oração. Senhor, somente o Senhor Deus é o único e verdadeiro Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Cristo Jesus nós rendemos graças a Ti, Senhor. Recebe este culto de louvor, de adoração, que nós possamos, Senhor Deus, bendizer, Senhor, o Teu santo e bendito nome, exultar com todos os povos da terra, até que o Senhor venha. Nós pedimos também, Senhor, fala conosco nessa hora, seja conosco com cada parte
parte desse culto, para que possamos, ó Deus, ouvir a sua voz, sermos confrontados, edificarmos e podermos ser sal e luz onde estivermos. Nós te louvamos nessa hora em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? O povo de Israel já sabia da importância de reconhecer e pedir perdão pelos seus pecados. Por isso, a gente encontra no livro de Provérbios 28:13 a seguinte verdade: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. O reconhecimento e a confissão de pecados resultam na misericórdia de Deus, porque Ele é gracioso conosco. Então, nesse momento, eu gostaria de convidá-la a ter um momento de silêncio. Abaixe sua cabeça, apresente diante do Senhor os seus pecados. E depois de uns momentos de silêncio, nós vamos ter uma canção que vai romper o silêncio e vai ser uma forma de oração conjunta ao nosso Deus. Por termos essa possibilidade. Deus seja louvado. Por isso, louvemos nessa hora, todos juntos com alegria, com cânticos de louvor, porque em Cristo nós temos a vida eterna. Então vamos ficar em pé, vamos louvar, vamos cantar e bendizer ao Senhor nessa hora. Te adoramos.
segunda canção, você que veio preparado com os seus dízimos e ofertas, pode estar trazendo à frente, louvando ao Senhor por aquilo que Ele tem dado à sua casa, à sua família. E aqueles que não puderem, nesse momento, entrega teu coração, pede para o Senhor suprir a sua necessidade, porque nem sempre a gente está possibilitado, mas Ele é fiel para suprir toda e qualquer necessidade. Amém. Na palavra de Deus fala que nós devemos entrar pela porta com alegria no coração. Em Salmos 26 diz: ergo minha voz para cantar hinos de gratidão, proclamar todas as tuas maravilhas. Louvado seja Deus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Deus querido. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que vais fazer. Santo, santo, santo é teu nome. Nós te louvamos e engrandecemos. Aleluia. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que
Deus bendito, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Tu és santo, Tu és digno de toda honra e toda glória. Agora nós te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos sobre todos aqui, sobre todos aqueles que estão nos assistindo em casa. Que o Senhor possa, Senhor, derramar ricas bênçãos sobre cada vida. Que o Senhor possa sustentar aquilo que eles estão mais necessitando. Que o Senhor possa levar a cura. Que o Senhor possa levar a esperança, o ânimo. Que o Senhor possa, Senhor, guiar a cada um de nós. E que o Senhor nos perdoe, Senhor, apesar das nossas fraquezas, nossas falhas. Nós não merecemos, mas nós precisamos de Ti. Agora te peço, Senhor, pela palavra que será lida, pela palavra que será proclamada, que o Senhor fale diretamente ao coração da reverenda Gisele e que Tu estejas, Senhor, abençoando a vida dela e usando a vida dela para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu convido você, na verdade, a acompanhar a leitura. Eu vou ler o texto da nossa meditação nessa noite. É o texto do lecionário. O lecionário, para quem não sabe, é um guia de leituras bíblicas usado por várias denominações que indicam as leituras para os domingos, né? E a leitura de hoje, então, uma delas é o livro de Atos, capítulo 16, de 9 a 15. Eu vou ler na nova versão transformadora, um pouquinho diferente, talvez, da que você tenha. Então, eu convido você a acompanhar na projeção. Diz o seguinte: naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samatrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. No sábado, uma delas era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração. E ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com a sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que eu creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nessa hora nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a explanação da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair daqui alimentados, que a Tua palavra encontre no nosso coração terra fértil, que ela cresça e dê frutos e multiplique a 100 por 1, assim nós pedimos em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu tento imaginar como os discípulos de Jesus viveram esse tempo que compreende entre o período de Páscoa e o Pentecostes. Jesus ressuscitou. 40 dias ele fica com os discípulos, depois vai e aí fica lá. Eu vou enviar o Consolador. Imagine a situação. Que Consolador é esse? O que será que vai ser isso? A expectativa do quê? A gente não sabe. Eles não sabiam. Hoje a gente sabe, né? Que o Espírito Santo viria, enfim. Mas quantos sentimentos provavelmente se misturaram durante esses dias? Ansiedade, medo, frustração, surpresa, alegria. E é nesse período que Jesus se apresenta a esses discípulos, então, como ressurreto, caminha com eles,
come com eles, já ressuscitado, partilha pão, fortalece a fé deles, assegura o seu amor por eles, é visto, né, por mais de 500 pessoas, ressurreto. Então, como comunidade de Jesus, nós também não somos diferentes, porque às vezes a gente olha e fica pensando, mas eu e você, cada um de nós caminhamos com sentimentos e expectativas semelhantes. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, né? Hoje ainda é o 6º domingo de Páscoa, a gente se encaminha para o domingo de Pentecostes, que é daqui 2 semanas, e nesse meio tempo a gente tem alguns sentimentos ambíguos que marcam a nossa caminhada, porque a gente tem uma promessa de que esse Jesus iria voltar, uma segunda vez então, após Pentecostes. E diante de um tempo tão inseguro no qual nós vivemos, tempos pandêmicos, dias de guerra, ano de eleição presidencial, a gente vive a expectativa da segunda vinda de Cristo. E com todos esses sentimentos juntos e misturados, frustração, raiva, medo, tudo junto, porque a gente olha para a nossa realidade e pensa, meu Deus, né? Maranata, vem logo Jesus. O fato é que nós somos uma comunidade frágil, porque nós não somos perfeitos. E a gente vive da graça e da misericórdia do Senhor, tal qual esses discípulos. Nós somos uma comunidade do Senhor que se encontra no seguimento de Jesus. E no caminho do discipulado, então nós recebemos o Espírito Santo, então nós já sabemos o que aconteceu em Pentecostes, né? Um pouquinho diferente dos discípulos que estavam na expectativa de saber o que era esse Consolador, nós já sabemos. Nós somos, e aí vou usar uma palavra não muito benquista no meio evangélico, mas essa palavra não tem outra. Nós somos empoderados para sermos testemunhas. Porque é o Espírito Santo que nos dá a capacidade de testemunhar. Não tem, infelizmente não tem outra palavra. De comunicar o Evangelho a todas as pessoas, de que existe salvação além da política, que existe salvação além da ciência, que existe salvação além de tudo que a gente pode ver nesse mundo, que dizem que salvam. Então existe a salvação verdadeira, um caminho de verdade, né? De realmente a gente poder falar assim, não, esse é o caminho, a verdade e a vida. E é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso propósito como igreja, que é a missão. Como nós nos esquecemos disso? E aí eu gostaria de chegar ao final dessa mensagem, que a gente pensasse, então, quando acontece essa missão? Porque quando a gente pensa em missão, a gente pensa no missionário que vai para a África, naquele que às vezes vai no farol, entrega um panfleto, e às vezes a gente esquece do detalhe que eu e você, na nossa realidade, no nosso trabalho, na nossa vida, também pode, e não só pode, mas deve fazer missão. Como assim? Olha lá, vamos olhar para o nosso texto e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, porque a missão é a identidade da igreja, essa capacidade, esse empoderamento de testemunhar, de falar que Jesus salva, mostrar que Jesus salva e viver a salvação de Cristo Jesus. Não é só falar. Então vamos lá, vamos para as primeiras impressões então do nosso texto. Chama a atenção aqui que o texto ele inicia dizendo que Paulo durante a noite teve uma visão. Isso pode soar um pouco estranho para alguns de nós. Talvez você se lembre de algumas noites aí que você não conseguiu dormir. Sabe quando vem aquele monte de pensamento na nossa cabeça, parece que começa a girar aquele pensamento, e aí a sua mente começa assim a ficar a mil e você não consegue dormir. Pode ser que aconteceu isso com o Paulo? Pode ser que sim. Não tinha dado certo onde ele estava, enfim. Na visão, o fato é que na visão, ou pode também ter sentido um sonho. Sabe quando você começa a pensar num monte de coisa, de repente você adormece e acorda num pulo. A gente não sabe, de fato, que se esse tipo de visão foi uma visão assim, ou se de repente ele pegou aquele cochilinho e acordou.
Então não dá para saber, mas o fato é que, vamos lá, a Bíblia diz para nós que foi uma visão. Como foi isso, a gente não sabe. Vamos à visão em si. Alguém pede ajuda. E talvez seja importante a gente pensar aqui, quantos pedidos de ajuda nós não recebemos, né? Eu estava vendo esses dias um canal lá de TV, cada comercial é um pedido, outra hora, uma hora é Médicos Sem Fronteiras, outra hora é Unicef, outra hora é não sei o quê, tem tanto pedido de ajuda, a gente fica até, né, meio preocupado, e fala assim, meu Deus, mas o fato é que vamos para o nosso texto. Que tipo de ajuda o texto trata? Vamos lá, Paulo é alguém prático, e ele não hesita, né? Ele se coloca no caminho para a Macedônia, hoje a Europa. A missão de Paulo na Europa, ela não acontece de uma forma espetacular. Infelizmente não. Paulo e seus companheiros, eles encontram algumas mulheres. Olha a decepção deles. A gente dá risada, mas o fato é que Paulo tinha visto na visão um homem macedônio, provavelmente com as vestimentas próprias de um homem macedônio. Mas ele chega na cidade e ele encontra um grupo de mulheres. E quem se converte de cara é uma mulher. Então a visão aí já, pensa bem, ele poderia falar, acho que tem alguma coisa errada nessa visão aí, né? Lídia, aqui é o principal personagem do nosso texto, não tem como a gente fugir. Ela é apresentada como uma mulher emancipada, livre, que gerencia os seus próprios negócios, que é bem sucedida, economicamente falando. E segundo o relato de Atos, ela é a primeira então a tornar-se cristã, como a gente entende hoje. Então, olha, imagina a reação de Paulo e seus colaboradores. Porque eles são convidados a se hospedarem na casa dessa mulher. E para nós pode não parecer estranho, e pode ser tranquilo, mas ela teve que insistir muito para eles ficarem lá. Muito mesmo. Por quê? Eles tiveram que vencer várias barreiras e vários preconceitos. Na casa, então, da Lídia, todos se convertem. Provavelmente ali é onde nasce a primeira igreja, provavelmente liderada por ela. Eu defendo que foi a primeira presbítera da história. Lídia e toda a sua casa são batizados. E o texto destaca uma coisa muito importante, que foi o Senhor quem abriu o coração de Lídia. E essa abriu a sua casa. Isso tem uma implicação de missão muito grande. E às vezes a gente não se dá conta. Outra coisa dentro do nosso contexto. Paulo, ele está dentro da sua segunda viagem missionária. Provavelmente pelo ano 49, 50 depois de Cristo. Ele está acompanhado de Silas, Timóteo e provavelmente Lucas, que é autor do livro. E ele, então, Paulo e seus colaboradores, eles tinham tentado, primeiro, anunciar o Evangelho no norte, na Ásia Maior, e também no sul, na direção do Mar Negro. Então, vamos pensar, a Macedônia está aqui, e eles foram para lá, para lá. E aí Paulo tem a visão, e Deus manda para cá. É mais ou menos isso. E o relato de Lucas diz, nos capítulos anteriores, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ficar naquela outra região. E segundo também o relato de Lucas, na primeira viagem, essa é a primeira vez que o Evangelho é anunciado em solo europeu. Embora, muito provavelmente, não seja a primeira vez. Ele deixa claro que é a primeira vez com Paulo, mas não quer dizer que necessariamente seja a primeira vez no sentido de ninguém sabe como a comunidade de Roma nasceu. Então pode ser que o Evangelho já teria sido anunciado por alguém lá em Roma, mas Lucas não saiba. É uma informação, parece interessante, mas você vai, não relevante, mas Deus ele trabalha de diversas formas. Porque quando Paulo resolve ir para a Espanha mais para frente, a comunidade de Roma está lá firme e forte. E muito provavelmente ela é da mesma data que essa de Filipe. Então Lucas, que narra o nosso texto de Atos, diz que Filipos foi a primeira cidade. Então, vamos com ele aqui. Graças a quê? A visão do
Paulo? A visão noturna, né? Na incapacidade dele naquele momento de ficar ali, de descansar. Então a primeira cidade onde o evangelho é anunciado é Filipos. E a viagem a Filipos é a primeira, então, que a gente pode falar da primeira viagem missionária em solo europeu. E ali nasce uma comunidade da qual Paulo tem muito afeto. Se você lê a carta aos Filipenses, você vê que é uma carta de muita estima. Essa comunidade sustentou Paulo diversas vezes, financeiramente e em oração. Eram pessoas queridas dele. Apesar que nessa primeira viagem, ele entrou, as mulheres se converteram, depois tem o episódio do carcereiro, né? Ele sai, leva porrada e tem que sair da cidade meio fugido. Mas depois essa comunidade cresce, o evangelho cresce, mais famílias chegam. Então, olhando para os detalhes desse texto, a gente vê que essa visão aqui, então, de Paulo, que no original é do grego que é orama, e é um termo, por isso que eu falo que é meio emblemático, que pode ser traduzida como rosto, visão, que foi visto. É a mesma palavra encontrada também outras vezes no livro de Atos, e é um termo que designa visões sobrenaturais. Então, ele podia estar acordado ou podia estar dormindo, mas ele teve essa visão. E a palavra também é encontrada para designar o mesmo fenômeno nas religiões não cristãs. Então, não dá para a gente saber. O que a gente sabe é que o Espírito Santo opera quando ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. Então, porque às vezes a gente santifica alguns textos, né, e acha que, olha, não, é a mesma palavra para toda e qualquer religião onde existe esse tipo de visão sobrenatural. Mas na visão aqui é muito maravilhoso porque Deus direciona, porque a gente já sabe o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, então realmente a gente sabe que é o Espírito Santo que direciona Paulo para esse pedido desse homem macedônio. Vem, passa e ajuda-nos. Passa a Macedônia. Nós precisamos de ajuda. Então Lucas, ele descreve então essa viagem à Macedônia de uma forma bem específica. Se você olhar aí, ele fala que vai com um navio, que foi para Troade, depois foi para Samotrácia, né, passar a noite, depois eles viajaram até Neápolis. Então assim, você vê que é muito detalhada essa viagem. E aí é bem provável que desse porto aí de Neápolis eles seguiram até Filipos, cerca de 15 quilômetros. Então esse era provavelmente o melhor trajeto. E a cidade de Filipe, aí uma curiosidade, deriva o seu nome do rei conquistador macedônio Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade importante, ela era considerada a segunda Roma, era a cidade mais romana de todo o Império. Nessa cidade, muitos oficiais aposentados iam passar a sua aposentadoria, então era uma cidade muito romana. Por isso que tem aquela questão toda no próximo capítulo, se você ler, de Paulo ser açoitado, depois ele fala, não, eu sou cidadão romano. Vocês não me trouxeram aqui na vista de todo mundo, então vocês vão me levar na vista de todo mundo? Não é à toa, né? Então, é interessante isso. E aí quando a gente olha para Lídia, e aí eu não sei se você já pensou nisso, mas a gente chama ela de Lídia, mas não quer dizer que o nome dela seja Lídia. Oi? Como assim? Por quê? Ela era natural de Tiatira, Lídia de Tiatira, uma cidade. Então não dá para ter certeza se o nome dela era mesmo Lídia, ou se é aquela pessoa que todo mundo chama pelo nome de onde veio, e depois ninguém sabe qual é o nome verdadeiro. Então não dá para saber se ela era Lídia de fato. Mas o que dá para saber, e que Lucas deixa bem claro aqui, é que ela negociava e vendia tecidos em Filipos. E provavelmente ela era rica. Por quê? Porque esse tecido era muito caro. Toda a sua extração era tirada lá de um polvo na água, e o tecido era tingido, era uma cor escarlata muito linda, e pouca gente tinha acesso a esse tipo de tecido. Gente muito rica. Então, é bem claro, não se fala
do homem, a gente não tem como a gente dizer, talvez ela fosse viúva, né? Que é bem provável. Mas enfim, o que o texto deixa claro é que ela era uma mulher temente a Deus. Ou seja, ela tinha sido convertida ao judaísmo, então ela conhecia Deus Pai, Javé, através, a gente não sabe como nem como isso aconteceu, uma vez que Filipe não tem sinagoga. Por quê? Paulo, o que ele fazia quando ele ia para uma cidade? No sábado ele ia para a sinagoga. Em Filipos não, ele vai para a beira do rio. Muito provavelmente não existia sinagoga. E aí o que é aquela coisa? Vamos ver onde o pessoal se reúne. E geralmente o pessoal se reunia para orar perto dos rios onde não tinha sinagoga. Então ele chega lá, né, tá lá as mulheres, só tinha mulher convertida. E aí imagina a decepção de Paulo. Mas o homem macedônio da minha visão, né? E aí o fato é que aqui então Deus abre o coração de Lídia, ela se converte, não somente Lídia, mas toda a sua casa é batizada. E aqui casa não é a construção, tá? É a família ampliada, é o grupo social que a pessoa faz parte, né? Então provavelmente seus filhos, seus criados, todo mundo que vivia naquele lugar, então é batizado. E aí ela abre a sua casa, né? Pratica a hospitalidade. E com a sua hospitalidade com Paulo, os seus cooperados, e mais tarde com os irmãos da fé. Lídia, ela dá testemunho de uma mudança que aconteceu primeiro no seu coração, no centro da sua existência. E aí a sua casa aberta vai construir, aí vamos pensar, o primeiro pequeno grupo, pequena célula, a primeira igreja, como você queira chamar, na cidade de Filipos. E a igreja se reunia na casa dela. E aí eu gostaria, para a nossa meditação nessa noite, a partir desse texto, todas as várias informações que nós coletamos, quando nós olhamos para esse texto, de fazer uma aplicação para a nossa vida. Primeiro, o início do texto, ele é ambientado na noite. É noite não apenas no sentido literal, no sentido de será que Paulo está dormindo, será que Paulo está acordado? Mas também no sentido emocional, espiritual para ele. Paulo e seus companheiros, pensa bem, eles tinham viajado, cheios de planos, cheios de expectativa. Sabe quando você sai e fala assim, hoje vai ser aquele dia, né? Com a malinha na mão e dá tudo errado. Dá tudo errado. E agora eles estão confusos. Primeiro, eles planejaram, como eu falei, ir para a Ásia, mas o Espírito impediu. Depois eles tentaram fugir para Betim, com o Mar Negro, e o Espírito impediu. O que fazer? Se eles são missionários, e a função deles é fazer missão, e eles não podem fazer missão, e eles fracassam no projeto de fazer missão. Imagina a frustração? É noite também no sentido, então, emocional, espiritual. Os seus planos se fizeram bolha de sabão. Ficou escuro, ficou noite. E aí a gente pode olhar para a nossa vida. Quantos planos não fracassam? Quantas coisas a gente sonha, planos pessoais, planos profissionais, familiares, quantos sonhos, quantas expectativas nós depositamos nas pessoas, em nós, na nossa comunidade, na igreja, né? Mas por alguma razão acaba não se concretizando. Quantas vezes? Ao mesmo tempo, o nosso texto destaca que esses fracassos, eles só podem ser transformados em vitórias através da intervenção de Deus. Então, quando Deus intervém, Ele muda os planos. Ele faz mudar de direção. Mas é importante a gente pensar numa coisa, a gente precisa ter a sensibilidade de perceber o que Deus está dizendo para nós. Porque às vezes a gente é cabeça dura, né? Pessoas Paulo fala assim, não, eu quero ir para lá. Né? Às vezes a gente tem que deixar, realmente, abrir mão de tudo que tenha planejado, entregar nas mãos e nos pés de Jesus
E às vezes isso dói. Às vezes isso deixa a gente muito frustrado, muito chateado. Mas a gente precisa ser sensível à direção que Deus nos dá. De ir para onde Ele quer, de ir para onde Ele sabe que vai ser melhor para nós. Então, na maioria das vezes, as portas abertas para a comunicação do Evangelho se constituem ou se evidenciam a partir da necessidade real que as pessoas vivenciam e experimentam. E às vezes Deus não permite que algumas coisas aconteçam realmente porque não vão trazer nada para nós, não vão edificar. E aí faz a gente pensar, né? Quais são as portas que estão abertas ou aquelas que se fecharam nas nossas vidas? Segundo, na cidade de Filipe, na Europa, então vivia Lídia, que talvez não seja Lídia, mas aqui nós vamos tratar como Lídia, tá? Vivia Lídia. Ela é profissionalmente bem sucedida, ela vive então na colônia romana de Filipos, ela é uma estrangeira, ela é uma migrante da Ásia Menor. A região em que foi mediada pelos pais, né, não respondia mais aos seus anseios mais profundos. Então, onde ela estava antes, não adiantava a vida dela. Talvez ela estivesse ali em Filipe e aquele panteão de deuses romanos também já não supria mais a sua necessidade, não trazia significado, não trazia propósito. E ela foi atrás de algo mais profundo e talvez nisso ela encontrou essa vertente judaica. E ali descobriu que, olha, existe um Deus único, um Deus verdadeiro, e ela resolve seguir esse Deus com outras mulheres. E aí ela se torna, então, uma mulher temente a Deus. Lembrando que alguém temente a Deus não era obrigado a reservar todos os rituais aí de purificação, de alimentação, por exemplo. Mas era alguém que podia ouvir a lei, saber quem era esse Deus, ouvir a palavra. Na sinagoga não era, porque ela era mulher, mas os homens podiam, tinha um pátio reservado para os gentios, podiam entrar, enfim. E olha só como ela, então, num lugar tão distante da própria terra, encontra um espaço para poder expressar a sua fé, mesmo que seja na beira do rio. E lá ela é alcançada por esse Deus verdadeiro. Ela estava ali buscando e ela é encontrada. E esse encontro, então, com Paulo faz ela conhecer a Jesus Cristo e ela entende, então, que esse Deus verdadeiro que ela estava lá buscando no judaísmo, esse Deus verdadeiro amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e possa desfrutar de intimidade com Deus e não precisa mais fazer todos aqueles rituais. Por quê? Porque na cruz Cristo já consumiu e realizou todos. E agora ela abraça essa fé com todo o seu coração, com toda a sua alma. Ela compreende o sentido, então, do Evangelho de uma forma como talvez nenhum outro tenha conhecido antes. Eu quero isso aqui na minha casa. Não só isso, eu quero que todo mundo venha para a minha casa para conhecer isso. E isso é maravilhoso, porque é a partir dessa conversão que talvez a gente responda a primeira pergunta que eu fiz aqui, quando acontece missão. E aí, eu gostaria de responder para você através desse testemunho, que a gente poderia dar 3 respostas. A missão acontece quando uma porta se abre, quando o coração se abre e quando uma casa se abre. Isso aconteceu com Lídia, pode acontecer comigo e com você. Ah, mas eu já sou convertida. Glória a Deus. Mas eu costumo dizer que a gente tem que deixar Deus operar sempre. Por quê? Porque isso vai acontecendo todos os dias. Portas continuam se abrindo, corações continuam se abrindo, casas continuam se abrindo. Cada vez, com a pandemia não tanto, mas agora pela fé, em nome de Jesus, casas vão se abrir. E que a gente possa sempre se lembrar que planos frustrados podem ser usados por Deus
para abrir portas que talvez nunca se abririam se tudo tivesse saído como a gente planejou. Olha a inspiração que Paulo e Lídia deixam para nós nessa noite. Os planos frustrados de Paulo se tornaram a história de esperança de Lídia, de conversão. Por isso que a gente pode e deve continuar firme na confiança da providência divina. Porque Deus conduz a nossa vida, Amém. a nossa história. E por isso a gente pode pedir que Deus sempre conceda para nós o que? Sensibilidade das portas abertas. Portas onde a gente possa testemunhar o Evangelho, testemunhar o que Deus tem feito na minha vida. É quando a gente dá o testemunho simples de, olha, nossa, hoje eu estava estressado, eu estava cansado, eu briguei com meu marido, mas olha, depois eu fiquei tão incomodado com aquilo, e aí eu fui orar a Deus, o Espírito Santo tocou em mim, e olha, aí eu fui lá pedir perdão para Ele, e a gente está tão bem hoje. É isso que o Evangelho faz, são essas pequenas coisas. Porque a gente espera coisas tão... mas é isso que o Espírito Santo faz, Ele nos convence do erro, faz a gente mudar de direção também nas coisas simples do dia a dia. Não é só nas coisas complexas, grandiosas. E é isso que é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus do cotidiano, do dia a dia, que nos sustenta, que dá paz no meio do caos, da tempestade, que faz a gente ter esperança, apesar de dias tão sombrios. E podemos pedir que Deus abra também os nossos corações, que Ele crie em nós a fé cada vez mais forte, a possibilidade de agir em amor, colocando os nossos dons, o nosso serviço, a nossa casa, em missão e para a missão, para alcançar pessoas. É para isso que nós existimos como igreja. E por fim, que a gente possa interceder por políticas públicas, pelos migrantes em nosso país, na nossa cidade. Que a gente possa também interceder pela situação de refugiados em outros países, refugiados de guerra, refugiados da fome, porque a missão ela sempre vai acontecer, sempre, sempre. Que a gente possa ser os missionários e as missionárias usados por Deus, onde nós fomos colocados. Que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente ter portas, corações e casas se abrindo para ouvir o Deus que tanto amou, que nos salvou, que nos deu a eternidade de presente. Que nós nunca nos esqueçamos disso, que esse relacionamento vivo e verdadeiro que nós podemos ter com Ele pode ser dado a todos. Que vidas podem ser transformadas dia após dia através de nós, da nossa vida, do nosso viver, das coisas simples, da nossa vivência com Deus. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com o hino, depois nós vamos orar ao Senhor. Oh
Pai, diante de Ti. Senhor, que realmente portas possam se abrir, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas casas se abram, Senhor. Que possa sempre acontecer missão. Pai, os nossos planos frustrados nessa hora nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que eles sejam, ó Deus, redirecionados pelo Teu amor e pela Tua graça, para o louvor e a glória do Teu santo nome. E pedimos, ó Deus, cura o nosso coração. Porque Tu sabes que esses planos frustrados muitas vezes nos machucam. Não permita, Senhor, que esses planos frustrados tornem a nossa vida cheia de amargura, mas que nós possamos, ó Deus, nos permitir sermos transformados por Ti. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, seja sobre a Tua igreja que aqui se reúne, Senhor. Pai, clamamos a Ti, envia trabalhadores para essa seara. Pedimos, ó Pai, que o Senhor proteja cada um que está aqui, Senhor. Dê saúde, dê direção, que o Teu santo e bendito Espírito, Senhor Deus, queime no coração de cada um por amor aos perdidos, Senhor. Que nós possamos ser, ó Deus, uma igreja, Senhor, de missionários e missionários prontos a testemunhar do Teu amor e da Tua graça, Senhor. Fortalece nessa hora cada um, Senhor. Venha, ó Pai, atender o pedido e a necessidade de cada um que aqui está, Senhor. Nós oramos a Ti nessa hora, todos juntos, através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, receba a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, empoderando você para ser testemunha do Evangelho, fortalecendo a sua caminhada de todo o povo de Deus pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Possa ir em paz e servir e testemunhar a Deus com alegria aonde você estiver.